Lisa Uriah ajeitou seu uniforme enquanto a nave alienígena descia pela atmosfera da Terra. O ano era 2157 e a humanidade havia se espalhado por todo o sistema solar com colônias em Marte, Europa e Titã. Eles estavam ultrapassando os limites da ciência, especialmente em experimentos de viagens mais rápidas que a luz. Agora, essas experiências atraíram a atenção de fora do seu sistema solar. Eles estão aqui, disse o general Alan Carter, parado ao lado dela na pista de pouso. Seu rosto desgastado não revelava nada, mas Liz o conhecia bem o suficiente para ver a tensão em seus ombros. Lembre-se, somos apenas uma espécie jovem dando os primeiros passos nas estrelas. Lisa disse calmamente, é nisso que eles precisam acreditar. O navio pousou quase sem fazer barulho. Era elegante e prateado, ao contrário dos navios volumosos que os humanos construíram. Uma porta se abriu e 3 alienígenas altos e de pele azul surgiram. Os representantes exorleanos do Conselho Galáctico. Embaixador Urai, presumo. A voz do alienígena líder veio através de um dispositivo tradutor. Seu nome era Zalvex e seus grandes olhos moviam-se constantemente, observando tudo ao seu redor. Sim, bem-vindo à Terra. Este é o General Carter, nosso contato militar. Lisa deu um passo à frente com um sorriso experiente. Zalvex mal reconheceu a introdução. O conselho observou a sua espécie com grande interesse. Seu progresso é incomum. Os alienígenas foram escoltados até uma sala de conferências no prédio das Nações Unidas em Nova York. Através das grandes janelas, eles podiam ver o horizonte reconstruído, agora apresentando torres que alcançavam alturas impossíveis no céu. Seu planeta parece primitivo comparado à maioria dos mundos do Conselho. Zalvex disse, enquanto se sentava. No entanto, você avança rapidamente em certas áreas. Lisa manteve seu sorriso diplomático. Estamos ansiosos para aprender e crescer. Principalmente na tecnologia de armas. Outro exorleano comprometido, com os olhos fixos no General Carter. Apenas para defesa, Carter respondeu calmamente. Nosso sistema solar apresenta muitos riscos naturais. A reunião durou horas. Os alienígenas explicaram ao Conselho Galáctico, uma união de 42 espécies que governam este setor da galáxia. Falaram de acordos comerciais, programas de intercâmbio tecnológico e tratados de proteção mútua. O Conselho estende um convite formal para a Terra enviar representantes ao Nexus Prime. Zalvex finalmente anunciou. Lá, discutiremos sua entrada em nossa comunidade galáctica. Seu tom deixou claro que não se tratava realmente de um convite, mas de uma convocação. Depois que os alienígenas partiram para retornar à nave, Lisa e Alan caminharam até uma sala segura nas profundezas do prédio. Eles estão nos avaliando. Lisa disse assim que a porta se fechou atrás deles. As questões sobre as nossas capacidades militares não eram subtis. Alan assentiu. Eles não sabem. Como eles poderiam? O Império Terrano não existe em nenhum registro público. Lisa afundou em uma cadeira, finalmente permitindo-se demonstrar cansaço. A verdade é que a humanidade se preparava para este momento há décadas. Depois de descobrirem sondas de observação alienígena no início da década de 2080, as nações da Terra uniram-se secretamente sob uma única estrutura de comando militar. O Império Terráqueo. Superficialmente, os países mantiveram a sua independência e conflitos ocasionais, todos cuidadosamente encenados. Sob esta fachada, a humanidade construiu uma força de defesa unificada diferente de tudo que a galáxia já tinha visto. Devíamos aceitar o convite deles, disse Alan. Veja com o que realmente estamos lidando. Lisa concordou. Preciso falar primeiro com o presidente Martinez. Alan caminhou até um terminal seguro e digitou uma série de códigos. Uma porta escondida se abriu, revelando um elevador. Ela está esperando nosso relatório no comando. Enquanto desciam em direção à verdadeira sede de poder da Terra, Lisa pensou na atitude condescendente dos alienígenas. Eles viam claramente os humanos como recém-chegados primitivos, fáceis de controlar e explorar. Eles acham que somos crianças, ela disse. O rosto de Alan finalmente se abriu num pequeno sorriso. Deixe-os,
O dia em que descobrirem o que a humanidade realmente é chegará em breve. As portas do elevador se abriram para revelar um vasto complexo subterrâneo fervilhando de atividade. SCR-1 mostrou a nave Chorlian partindo da Terra, monitorada por sistemas de defesa que os alienígenas nunca detectaram. Em algum lugar do cinturão de asteroides, a primeira frota do Império Terráqueo esperava em silêncio, pronta para o que quer que pudesse acontecer. A viagem para Nexus Prime durou 2 semanas a bordo do navio diplomático Chorlian. Lisa Urai passou a maior parte do tempo estudando arquivos sobre as diversas espécies exóticas que compunham o Conselho Galáctico. O General Carter manteve-se reservado, aparentemente desinteressado nas acomodações luxuosas fornecidas pelos seus anfitriões. Dr. Eric Powell, o principal xenobiólogo da Terra, foi o terceiro membro de sua pequena delegação. Ele se moveu pelo navio com olhos arregalados de admiração que os Corleans acharam divertido. Eles não perceberam como seus olhos permaneceram em determinada tecnologia ou como seus tropeços aparentemente desajeitados lhe permitiram coletar amostras biológicas de sua tripulação. Estamos nos aproximando do Nexus Prime, anunciou Azalvex no último dia. Por favor, junte-se a mim no deck de observação. Os 3 humanos se reuniram na grande janela de observação. Nenhum deles foi gaseado no local antes deles, embora todos quisessem. Nexus Prime era enorme. Uma estação espacial do tamanho de uma pequena lua, milhares de naves moviam-se ao seu redor como abelhas em torno de uma colmeia. O coração da civilização galáctica, disse Zalvex com orgulho, lar do Conselho há mais de 2000 anos. Lisa assentiu educadamente. Impressionante. Após atracar, eles foram escoltados para alojamentos temporários. A gravidade artificial da estação parecia um pouco mais forte que a da Terra. O ar carregava um sentido desconhecido. Alienígenas de todas as formas e tamanhos moviam-se pelos amplos corredores, alguns lançando olhares curiosos para os humanos. Estamos programados para nos reunirmos com todo o Conselho amanhã. Lisa contou a seus companheiros quando ficaram sozinhos. Dr. Powell, o que descobriu? Eric puxou um pequeno dispositivo. Sua tecnologia é avançada, mas previsível. Nenhuma comunicação de emaranhamento quântico. Suas naves usam uma forma de propulsão de antimatéria que é eficiente, mas vulnerável a perturbações eletromagnéticas. E sua biologia? Perguntou o General Carter. A maioria das espécies aqui evoluíram em ambientes com menos radiação que a Terra. Os seus mecanismos de reparação celular são menos robustos que os nossos. Eric sorriu levemente. Em termos simples, eles são mais suaves do que nós. No dia seguinte, estiveram perante o Conselho Galáctico, um semicírculo de 42 representantes sentados em plataformas elevadas. A câmara foi projetada para intimidar, com os visitantes em pé sob um foco de luz, enquanto os membros do Conselho permaneciam na sombra. O grande árbitro, um ser insectoide alto, falou primeiro. Bem-vindos, representantes da Terra. Analisamos seu pedido de adesão. Lisa franziu a testa. Não enviamos uma inscrição. Um murmúrio percorreu o conselho. As mandíbulas do grande árbitro estalaram no que poderia ter sido um aborrecimento. Uma formalidade. Sua presença aqui constitui aplicação. Ele continuou sem pausa. O conselho determinou que a humanidade necessita de orientação. Você receberá o status de proteção, categoria 3. O General Carter deu um passo à frente. O que isso significa exatamente? Um membro do Conselho Reptiliano respondeu, seu desenvolvimento militar será restrito. O Conselho estabelecerá bases em seu sistema para garantir o cumprimento. Os vossos planetas ricos em recursos contribuirão com uma cota justa para as necessidades do Conselho. Quer dizer que você usará nossos recursos e limitará nossa capacidade de nos defender? Lisa disse calmamente. Para sua própria proteção, insistiu o grande árbitro. Sua espécie é jovem. Impulsivo. Você precisa de orientação para evitar os erros que outros cometeram. Lisa manteve a compostura diplomática, mas sentiu Carter ficar tenso ao seu lado. O Dr. Powell estava examinando silenciosamente a câmara com um dispositivo oculto. Quantas outras espécies estão sob esta
Proteção. Lisa perguntou, 17 atualmente se beneficiam de nossa orientação. O reptiliano respondeu. E se recusarmos, a Câmara ficará em silêncio. O grande árbitro inclinou-se para a frente. Isso seria imprudente. O Conselho garante a paz através da unidade. Aqueles que estão fora da nossa proteção muitas vezes enfrentam dificuldades, pirataria, perda de recursos, hortagens. Ocasionalmente entra em conflito com raças mais avançadas. Seu tom deixou clara a ameaça. Você tem 30 dias para preparar seu mundo para a integração. Outro membro do conselho acrescentou. Depois disso, as forças de paz chegarão para iniciar a transição. Ao saírem da Câmara, Lisa sentiu uma raiva fria substituindo sua moderação diplomática. De volta aos seus aposentos, Carter ativou um dispositivo de interferência. O protocolo Lanyard está agora em vigor. Ele disse em um comunicador seguro escondido em seu uniforme. A mensagem chegaria à Terra através de um dispositivo de emaranhamento quântico que os Kushorianos não haviam detectado. Tecnologia que o Conselho acreditava ser impossível de ser possuída pelos humanos. Liz olhou para a vasta estação. Eles não têm ideia do que acabaram de fazer. Não, Carter concordou. Eles não. A presidente Olivia Martinez estava no centro de comando sob as montanhas rochosas. A sala ficou em silêncio quando ela entrou. Dezenas de oficiais militares e funcionários do governo observaram-na com olhos expectantes. O protocolo Lanyard está confirmado, ela anunciou. O conselho mostrou a sua verdadeira face. O almirante John Davis, comandante da frota oculta da Terra, deu um passo à frente. Então é hora de mostrarmos o nosso, senhora presidente. Ela assentiu. Ative todas as forças. O Império Terrano surge hoje. Em todo o sistema solar, uma transformação começou. O que pareciam ser operações de mineração no cinturão de asteroides de repente se desfez de suas camadas externas, revelando enormes estaleiros. Postos avançados civis em Marte abriram bunkers escondidos contendo armas e caças. A colônia lunar, supostamente uma estação de pesquisa científica, ativou sistemas de defesa disfarçados como matrizes de comunicação. Em uma doca escondida sobre Júpiter, a capitã Kate Miller recebeu suas ordens. Ela treinou para esse momento durante toda a sua carreira. Todas as estações, ela ordenou ao entrar na ponte do TSS Defiance. Prepare-se para quebrar a ocultação. O desafio foi o primeiro verdadeiro navio de guerra da Terra, escondido durante anos dentro de um asteroide escavado. Com 1.500 metros de comprimento, carregava armas que poderiam destruir uma pequena lua. A sua tripulação de 1.200 pessoas viveu e treinou em segredo, pronta para o dia em que a humanidade revelasse a sua verdadeira força. Campo de ocultação sendo desativado, informou seu primeiro oficial. Somos visíveis em 3, 2, 1. O enorme navio emergiu de seu esconderijo, com o casco brilhando à luz do sol distante. Ao seu redor, apareceram outros 11 navios de guerra, cada um comandado por capitães que juraram proteger a Terra a todo custo. Todos os sistemas operacionais, disse Kate, sentindo a potência dos enormes motores através das placas do convés. Prepare-se para o encontro com o almirante Davis. Na Terra, o tenente Ben Garcia liderou sua equipe pelas montanhas do Colorado. A sua missão foi crítica, desativando os satélites de monitorização que o Conselho tinha colocado secretamente na órbita da Terra anos atrás. Equipe em posição, informou através de seu comunicador seguro, pronta para lançar contramedidas. Prossiga, veio a resposta do comando. Em seguida, ativou o dispositivo que sua equipe havia carregado montanha acima. Parecia um equipamento de escalada comum para qualquer observador. Na realidade, continha tecnologia que cegaria os olhos do Conselho na órbita da Terra. Contramedidas implantadas. Satélites do Conselho escurecerão em 3, 2, 1. Sucesso. Eles são cegos. No espaço, o almirante Davis observou naves emergindo de esconderijos por todo o sistema solar. Alguns vieram de Marte, outros das luas de Júpiter e Saturno. As colônias mineiras em Titã revelaram seu verdadeiro propósito como bases militares.
Até mesmo estações de pesquisa de aparência pacífica apareceram para abrigar armas e combatentes. Contagem de frota. Ele perguntou ao seu oficial de comunicações. 50 navios capitais reportando no sul, mais de 200 embarcações de apoio. Esquadrões de caça ainda estão online. Davis assentiu com satisfação. Durante décadas, a Terra manteve a aparência de um planeta dividido com capacidades espaciais limitadas. As nações supostamente competiam entre si, enquanto trabalhavam secretamente juntas. Os recursos que pareciam ir para projetos civis foram canalizados para o maior desenvolvimento militar da história da humanidade. Os espiões do Conselho viam apenas o que os humanos queriam que vissem. Uma espécie jovem dando seus primeiros passos no espaço. Eles nunca suspeitaram que a Terra tivesse se unido sob a bandeira do Império Terráqueo, preparando-se para o dia em que surgiriam ameaças alienígenas. Senhor, estamos recebendo uma transmissão do espaço do Conselho, informou o oficial de comunicações. Dizem que a Força de Manutenção da Paz partiu mais cedo. Chegada estimada em nosso sistema em 10 dias. O almirante Davis sorriu severamente. Eles acham que estão nos pegando desprevenidos. Ele se virou para a exibição tática, mostrando a crescente frota terráquea. Navios de vários tamanhos e designs, todos construídos com um único propósito: defender a humanidade contra aqueles que a subjugassem. Deixe-os vir, ele disse. O plano de batalha Omega está agora em vigor. Capitão Miller, posicione o desafio e o seu grupo de batalha atrás de Marte. Usaremos o planeta para mascarar as vossas assinaturas energéticas. As peças estavam em movimento. A força de manutenção da paz do Conselho caía numa armadilha que não poderia prever. A Terra não era o alvo fácil que eles esperavam. Era um gigante adormecido, agora totalmente acordado. No Nexus Prime, Lisa Urai sabia que algo estava errado quando guardas armados apareceram do lado de fora de seus aposentos. O Conselho prometeu-lhes mais 3 semanas para preparar a Terra para a integração. Essa promessa, como muitas outras, foi quebrada. Eles estão vindo atrás de nós, ela disse a Carter e Powell. A força de manutenção da paz partiu mais cedo. O general Carter assentiu severamente. Então executamos nosso plano de fuga agora. Em poucos minutos, alarmes soaram por toda a estação. Os 3 humanos desapareceram de seus aposentos, deixando apenas confusão. O Dr. Powell liderou o caminho através dos túneis de manutenção que ele havia mapeado secretamente durante sua estada. Suas andanças aparentemente inocentes foram um reconhecimento cuidadoso. Eles emergiram perto de uma pequena doca onde eram mantidas embarcações particulares. Lá, Carter apontou para uma lançadeira elegante. Esse tem o alcance que precisamos. 2 guardas os avistaram e ergueram armas. Carter se moveu com uma velocidade surpreendente para sua idade, incapacitando os 2 alienígenas antes que pudessem atirar. Lisa já estava trabalhando no painel de acesso do ônibus espacial, usando o código que havia memorizado ao observar os procedimentos de atracação. Ao mesmo tempo, ela anunciou quando a porta se abriu. Powell ocupou o lugar do piloto. Outra habilidade que o Conselho não sabia que os humanos possuíam. Eles estudaram os controles de naves alienígenas a partir de dados de vigilância durante anos. O embaixador Urai foi detido, anunciou uma voz pelo sistema de comunicação da estação. Qualquer embarcação que tentar sair será desativada. A nave decolou, afastando-se da estação, enquanto o fogo das armas de energia rastreava seu caminho. Powell executou manobras evasivas que nenhum ser humano primitivo deveria saber. Eles seguirão. Carter disse enquanto eles limpavam o perímetro defensivo da estação. Deixe-os, respondeu Powell, ativando o impulso mais rápido que a luz da nave. Quando eles alcançarem, será tarde demais. Perto da Terra, a frota do Conselho emergiu de uma viagem mais rápida que a luz. 20 grandes navios de guerra e 40 navios de apoio, uma força considerada mais do que adequada para subjugar um planeta despreparado. O almirante Zextar estava na ponte de sua nau capitânia, confiante em sua missão. Os humanos se renderiam rapidamente assim que vissem a força esmagadora reunida contra eles. O Conselho já tinha feito isto 17 vezes com outras espécies.
A varredura das defesas da Terra relatou ao seu oficial sensor, detectando plataformas orbitais mínimas. Sistemas de armas primitivos, sem frota espacial significativa. Zekstar sorriu. Isso seria fácil. Senhor. O oficial do sensor gritou de repente. Estou detectando leituras incomuns de energia na órbita da Terra. Antes que Zekstar pudesse responder, explosões surgiram em toda a sua frota. Minas ocultas foram ativadas quando as naves do Conselho passaram pelos caminhos orbitais externos da Terra. 5 navios de apoio foram imediatamente destruídos e 3 navios maiores relataram graves danos. O que está acontecendo? Zekstar exigiu. Na ponte do Defiança, ainda escondida atrás de Marte, a capitã Kate Miller assistiu ao caos se desenrolar em sua exibição tática. A mente da Tenente Garcia está funcionando perfeitamente, informou seu oficial tático. Kate assentiu. Prepare as armas principais. Quando o almirante Davis der o sinal, avançamos. A frota do Conselho reagrupou-se, avançando mais profundamente no sistema solar, apesar das perdas. Eles estavam confusos, mas ainda confiantes em seus números superiores. Então o almirante Davis acionou a armadilha. A frota terráquea emergiu de esconderijos por todo o sistema. As naves surgiram por trás das luas, de dentro dos anéis de Saturno, das nuvens de Júpiter. Um grupo de batalha completo surgiu dos oceanos da Terra, onde esteve estacionado durante anos. Zekstar olhou incrédulo para os monitores de seus sensores. De onde vieram todos esses navios? Os humanos deveriam ser primitivos, mal conseguindo chegar à sua própria lua sem a tecnologia do Conselho. Senhor, estamos cercados. Seu primeiro oficial relatou. Voz tremendo. Conto 50. Não. 60 grandes navios de guerra. Centenas de embarcações menores. De trás de Marte, o grupo de batalha do Capitão Miller emergiu, o desafio massivo liderando o ataque. Esta é a Capitã Kate Miller do Império Terráqueo. Ela transmitiu em todas as frequências. A vossa força de manutenção da paz está a invadir o espaço soberano. Você desligará suas armas e se preparará para ser abordado ou será destruído. O almirante Davis adicionou sua própria mensagem de sua nau capitânia. Este é o almirante John Davis, comandante da frota terráquea. Você entrou em nosso sistema sob falsos pretextos e com intenções hostis. Considere esta nossa resposta às suas ameaças. Zekstar percebeu tarde demais o terrível erro que o Conselho havia cometido. Eles ameaçaram uma espécie muito mais perigosa do que poderiam ter imaginado. A batalha pela Terra estava prestes a começar. O almirante Zekstar recusou-se a acreditar no que seus sensores mostravam. Os humanos deveriam ser uma espécie jovem e dividida. No entanto, os navios que cercavam a sua frota exibiam tecnologia que correspondia ou excedia os padrões do Conselho. Todas as embarcações abrem fogo. Ele comandou, sua voz tremendo de raiva e medo. A frota do Conselho lançou o seu ataque. Armas de energia brilhando no vazio do espaço. Muitos tiros erraram o alvo enquanto as naves terráqueas se moviam com velocidade e precisão inesperadas. No desafio, a capitã Kate Miller permaneceu calma enquanto o fogo inimigo se aproximava. Escudos no máximo. Mantenha a posição. A tripulação assistiu em silêncio enquanto as armas alienígenas transportavam seus escudos. O desafio diminuiu ligeiramente, mas manteve-se firme. Shields com 92% relatou o oficial tático com um sorriso. Suas armas não são tão poderosas quanto esperávamos. Kate assentiu. Retorne o fogo. Mirem seus sistemas de propulsão. Queremos desabilitar, não destruir. Os canhões principais do desafio dispararam, raios brilhantes de energia que cortaram os escudos da nave do Conselho como se eles não estivessem lá. 2 naves inimigas perderam imediatamente o poder, flutuando indefesas no espaço. Em todo o sistema solar, a batalha se desenrolou de acordo com o cuidadoso plano do almirante Davis. As naves terrestres atacaram de múltiplas direções, forçando a frota do Conselho a dividir sua atenção. O Conselho tinha números, mas a Terra tinha surpresa e táticas superiores.
Na própria Terra, o Tenente Garcia assistiu de um centro de controle enquanto os sistemas de defesa terrestres eram ativados. Enormes canhões emergiram de bunkers escondidos em cadeias de montanhas e planícies desérticas. Quando as naves do Conselho tentaram entrar em órbita baixa para bombardeio, foram recebidas com fogo devastador vindo de baixo. Defesas baseadas na Terra com desempenho de 100%. Garcia relatou ao almirante Davis que nenhum navio inimigo rompeu a linha defensiva interna. Davis assentiu com satisfação. Mantenha-os ocupados. O grupo do Capitão Miller está executando o ataque principal agora. No espaço, o desafio levou a uma formação em cunha de 10 naves diretamente em direção à nau capitânia do Conselho. Zistar observou a aproximação deles com pânico crescente. Mire naquela grande nave humana com tudo o que temos. Ele ordenou. Vários navios do Conselho concentraram seu fogo no desafio. Kate Miller sentiu seu navio crescer sob o ataque. Escudos em 60%, relatou seu oficial. Não podemos aguentar muito mais disto. O rosto de Kate não demonstrava medo. Desvie a energia dos motores para os escudos. Só precisamos nos aproximar. O desafio avançou, recebendo golpe após golpe. Outras naves terráqueas moveram-se para protegê-lo, sacrificando-se para bloquear o fogo inimigo. Os artilheiros do Conselho começaram a entrar em pânico enquanto a enorme nave humana continuava sua aproximação apesar de tudo que atiravam contra ela. Em uma nave roubada do Conselho correndo em direção à Terra, o Dr. Powell analisou dados da batalha usando os sensores da nave alienígena. Seus escudos operam numa frequência que podemos interromper, disse ele ao General Carter. Se conseguirmos levar esta informação à nossa frota, Carter ativou um dispositivo de comunicação oculto. Estou enviando agora. O almirante Davis saberá o que fazer com isso. Os dados chegaram à frota terráquea no momento em que a batalha atingiu o auge. Davis distribuiu imediatamente a informação a todos os navios. Ajuste as armas para essas frequências, ordenou ele. Vamos acabar com isso rapidamente. As naves terráqueas recalibraram suas armas. Quando dispararam novamente, os escudos da nave do Conselho falharam quase instantaneamente. O pânico se espalhou pela frota alienígena à medida que os sistemas falharam e as armas ficaram offline. Diante do desafio, Kate Miller tomou uma decisão difícil. Sua nave foi gravemente danificada, mas ainda tinha uma carta final para jogar. Prepare a nova charge, ela ordenou. Mire em seu carro-chefe. Seu primeiro oficial pareceu chocado. Capitão, isso destruirá os nossos motores principais. Melhores nossos motores do que nosso planeta, respondeu Kate. Execute o pedido. Os motores do desafio brilharam intensamente enquanto seu poder era canalizado para uma única arma devastadora. Uma explosão de energia mais brilhante que um pequeno sol irrompeu de uma nave humana, engolindo a nau capitânia do Conselho. Quando a luz desapareceu, a nave de Zextar estava à deriva em pedaços. O desafio flutuava impotente, mas intacto, com a tripulação aplaudindo apesar da situação. Em todo o sistema, as naves do Conselho começaram a se render ou a recuar. Eles nunca esperaram tal resistência por parte de uma espécie primitiva. A voz do almirante Davis foi transmitida por todos os canais. Esta batalha acabou. A Terra permanece unida e invicta. O Império Terrano não será conquistado ou colonizado. A tentativa do Conselho de subjugar a Terra falhou espetacularmente. Mas para a humanidade, isto foi apenas o começo. 2 dias após a batalha, a presidente Olivia Martinez dirigiu-se ao povo da Terra. Pela primeira vez na história, todos os humanos aprenderam a verdade sobre o Império Terráqueo, a aliança militar secreta que os protegeu durante décadas. Hoje, estamos revelados à galáxia, disse ela. Não esconderemos mais a nossa força ou a nossa unidade. A era da fingida divisão acabou. A maioria das pessoas ficou chocada ao saber que os conflitos ocasionais entre nações tinham sido cuidadosamente encenados, mas rapidamente abraçaram a nova realidade quando compreenderam a ameaça que o Conselho representava. O almirante Davis não teve tempo de comemorar a vitória. Com a Terra segurada, ele reuniu uma força de ataque para uma missão mais perigosa. O embaixador Uri ainda está detido no Nexus Prime.
Ele disse aos oficiais reunidos em sua nau capitânia que vamos recuperá-la. O seu plano era ousado, um ataque direto ao centro do poder do Conselho. 20 navios fariam a viagem, liderados pelo desafio reparado e atualizado sob o comando do Capitão Miller. Esta não é apenas uma missão de resgate, explicou Davis. É uma declaração. O Conselho precisa de compreender que ameaçar a Terra tem consequências. Enquanto a força de ataque se preparava para partir, a Major Samantha Foster reuniu sua equipe de operações especiais. Eles se infiltrariam na sede do Conselho enquanto a frota criava uma distração. A nossa inteligência sugere que o embaixador Urai está detido na torre central. Ela disse à sua equipe enquanto eles verificavam seus equipamentos. Precisamos nos mover rápido e silenciosamente. Entre os navios capturados do Conselho, o capitão Ryan Mitchell do TSS Guardian fez uma descoberta surpreendente. No intervalo do navio, ele encontrou prisioneiros de uma dúzia de espécies exóticas diferentes. Quem é você? Ele perguntou, libertando-os de suas celas. Um alienígena alto e de 4 braços deu um passo à frente. Somos combatentes da resistência. O Conselho acolheu-nos quando recusamos a sua proteção. Mitchell ficou atordoado. A resistência contra o Conselho. Quantos de vocês existem? Milhares em muitos mundos, respondeu o alienígena. Lutamos para libertar os nossos planetas do controle do Conselho. Eles tomam os nossos recursos e restringem o nosso desenvolvimento, tal como planearam fazer com a Terra. Mitchell contatou imediatamente o almirante Davis com esta informação. Senhor, acho que encontramos aliados em potencial. Enquanto isso, o Dr. Powell trabalhava incansavelmente em seu laboratório. Os dados recolhidos durante a batalha forneceram informações sobre a tecnologia do Conselho, permitindo-lhe desenvolver contramedidas contra as suas armas mais poderosas. Suas naves dependem de sistemas de mira ligados a Quantum. Ele explicou a um grupo de engenheiros que, se transmitirmos esse sinal de interrupção, suas armas não conseguirão travar em nossas naves. A nova tecnologia foi rapidamente distribuída por toda a frota terrana. Powell não parou por aí. Ele também desenvolveu armas não letais que poderiam desativar as naves do Conselho sem vítimas. Precisamos mostrar que somos diferentes deles. Ele insistiu, podemos ser poderosos sem ser cruéis. Enquanto a força de ataque se preparava para partir para Nexus Prime, o General Carter e sua nave roubada finalmente chegaram à Terra. A informação que ele trouxe foi inestimável, mapas detalhados da sede do Conselho e fraquezas nos seus sistemas de comunicação. Eles contam com uma rede de retransmissão central. Carter explicou durante o briefing final que, se pudermos assumir o controle, poderemos transmitir diretamente para todos os mundos do Conselho. O almirante Davis incorporou esta informação em seu plano. Isso muda tudo. Não vamos apenas resgatar o embaixador Urai, vamos expor as mentiras do Conselho a toda a galáxia. A força de ataque partiu da órbita da Terra com uma nova missão, resgate, revelação e o início de uma revolução em todo o espaço do Conselho. Na ponte do desafio, o Capitão Miller observou o brilho azul da Terra desaparecer atrás deles. Apesar dos danos recentes em seu navio, ela insistiu em liderar esta missão. Você acha que as outras espécies se juntarão a nós? Seu primeiro oficial perguntou. Miller assentiu. O Conselho tem oprimido mundos há séculos. Tudo o que precisavam era de alguém que lhes mostrasse que a resistência é possível. À medida que a frota ativava seus impulsos mais rápidos que a luz, a Terra continuava seus preparativos. O Império Terráqueo não estava mais apenas defendendo a humanidade. Estava trazendo esperança às estrelas. A Terran Strike Force chegou ao Nexus Prime para encontrar o caos. As notícias da vitória da Terra se espalharam, inspirando revoltas em vários mundos controlados pelo Conselho. A enorme estação espacial estava em alerta máximo. Suas defesas totalmente ativadas. O almirante Davis observou a estação da ponte de sua nau capitânia. Comece o desvio. Capitão Miller, leve o seu grupo para a área de atracação secundária conforme planeado.
O Defiance e 5 outros navios romperam a formação, dirigindo-se para uma seção menos defendida do Nexus Prime, enquanto a frota principal enfrentava as defesas da estação de frente. Dentro da estação, a embaixadora Lisa Urai estava sentada em sua cela, ouvindo os alarmes. Ela recusou-se a cooperar com as exigências do Conselho, mesmo sob ameaça. Agora ela sorriu enquanto as luzes piscavam. A Terra veio para ela. A equipe da Major Samantha Foster embarcou na estação durante a confusão do ataque. Vestidos com uniformes de segurança do Conselho capturados, eles moviam-se pelos corredores com confiança. Sinais de vida mostram 57 humanos a bordo, relatou um membro de sua equipe, verificando um scanner. A maioria está detida no nível de detenção. Samantha assentiu. Vamos embora. Enquanto a operação de resgate prosseguia, o guardião do capitão Mitchell liderou uma missão diferente. Seu navio transportava representantes de 15 espécies, buscando independência do Conselho. Eles formaram uma aliança com a Terra depois de aprenderem sobre sua resistência bem-sucedida. Estamos recebendo transmissões de células de resistência da estação. Mio, oficial de comunicações de Chell, relatou. Eles estão se oferecendo para ajudar. Mitchell sorriu. Diga-lhes para direcionarem o centro de comunicação. Precisamos assumir o controle do sistema de transmissão. O general Carter, agora a bordo da nau Capitânia de Davis, coordenou o ataque. Seu conhecimento do layout da estação provou ser inestimável ao direcionar forças para pontos críticos. O Conselho depende da ordem e do controle, explicou. Se criarmos caos suficiente, a sua estrutura de comando entrará em colapso. Por toda a estação, combatentes da resistência saíram dos esconderijos, atacando as forças de segurança do Conselho. Muitos eram trabalhadores de estações de mundos sob proteção do Conselho, que sofreram silenciosamente durante anos. Em sua cela, Liz ouviu brigas lá fora. A porta se abriu de repente, revelando o Major Foster com o uniforme do Conselho. Embaixador Urai, sou o Major Foster, das Forças Especiais de Terren. Estamos aqui para levá-lo para casa. Lisa se levantou rapidamente, ainda não. O Conselho está a planear algo desesperador. Eu ouvi os guardas. Eles têm uma arma que chamam de purificador. Eles vão usá-lo contra a Terra se não puderem tê-lo. Samantha contatou o almirante Davis imediatamente com esta informação. O almirante rapidamente se relacionou com o Dr. Powell, que monitorava a batalha por meio de uma censura especializada. Estou detectando leituras de energia incomuns no centro da estação, confirmou Powell. Corresponde aos modelos teóricos de uma arma destruidora de planetas. Davis tomou uma decisão rápida. Todas as naves têm como alvo estas coordenadas. Poder de fogo máximo. A frota Terren concentrou seu ataque em uma seção específica do Nexus Prime. A estrutura externa da estação rachou, revelando uma arma enorme apontada para o Sol distante da Terra. O capitão Miller colocou o desafio em posição, preparando nova charge. Mas, capitão, acabamos de terminar os reparos do último. Seu oficial tático protestou. A expressão de Miller era firme e irá reparar novamente. Fogo. O desafio lançou sua arma devastadora diretamente no purificador exposto. A explosão resultante destruiu aquela seção da estação, destruindo a arma antes que ela pudesse ser ativada. À medida que a luta continuava, a equipe do capitão Mitchell chegou ao centro de comunicações. Com a ajuda da resistência, venceram os defensores e assumiram o controle do sistema de transmissão da emissora. Estamos prontos, informou o almirante Mitchell. Davis voltou-se para o embaixador Urai, que havia sido levado à nau Capitânia. É a sua vez, embaixador. Lisa deu um passo à frente, preparando-se para se dirigir à galáxia. A transmissão alcançaria todos os mundos do Conselho simultaneamente, revelando a verdade sobre a opressão do Conselho e a resistência bem-sucedida da Terra. Pessoas da galáxia, ela começou, com a voz firme. Sou a embaixadora Lisa Urai da Terra. Hoje trazemos para vocês uma mensagem de esperança. O Conselho mentiu para você. A liberdade é possível. Nós provamos isso. Em incontáveis mundos, seres de todas as espécies observaram e ouviram.
O mito da invencibilidade do Conselho foi destruído. A revolução havia começado. Estimulado por um planeta que o Conselho ameaçou tolamente. A Terra não estava mais lutando sozinha. Um ano após a batalha no Nexus Prime, a enorme estação espacial parecia muito diferente. As câmaras do Conselho foram transformadas num ponto de encontro da nova Aliança dos Mundos Livres. Ali se reuniram representantes de 32 espécies, cada uma anteriormente sob controle do Conselho. A embaixadora Lisa Urai estava no centro da Câmara. Após meses de negociações difíceis, os delegados chegaram a uma decisão anônima. Pela autoridade que me foi concedida por esta Assembleia, declaro agora a aliança oficialmente formada. Ela anunciou: que fique claro que estamos juntos como iguais, não como governantes e súditos. Aplausos encheram a sala. Os antigos governantes do Conselho foram afastados do poder, alguns enfrentando justiça pelos seus crimes contra outras espécies. Em seu lugar estavam seres dedicados à cooperação e não à dominação. Fora da Câmara, o general Carter assistiu à cerimônia com satisfação. Ele passou o ano estabelecendo uma academia de treinamento onde as espécies compartilharam seus conhecimentos militares. Os ex-conselhos militares, outrora temidos em toda a galáxia, juntaram-se principalmente à aliança depois de descobrirem a verdade sobre os seus líderes. Eles estão votando no presidente agora. Uma ajuda o informou. Carter assentiu. Ela vai vencer. Ninguém trabalhou mais para isso do que Lisa. Dentro da Câmara, os votos foram apurados rapidamente. Com apoio esmagador, Lisa Urai tornou-se a primeira presidente da aliança. Seu primeiro ato foi assinar o Tratado de Defesa Mútua que protegeria todos os mundos membros. Abortado o desafio, agora totalmente reparado e atualizado, a capitã Kate Miller recebeu a notícia da eleição enquanto se preparava para uma nova missão. Sua nave lideraria a primeira patrulha conjunta de espécies com tripulantes de 12 mundos diferentes trabalhando ao lado de humanos. Parabéns ao presidente Urai, ela disse à sua equipe diversificada. Agora vamos mostrar à galáxia o que realmente significa cooperação. O desafio partiu do Nexus Prime. Sua missão de explorar regiões do espaço foi declarada proibida pelo Conselho. Os antigos governantes guardaram muitos segredos, incluindo a existência de espécies potencialmente amigáveis para além das suas fronteiras. Na Terra, o Tenente Ben Garcia havia sido promovido para deixar um novo projeto de comunicações. Usando a tecnologia de vários membros da Aliança, ele desenvolveu uma rede que permitiu a comunicação instantânea através de grandes distâncias. A estação retransmissora final está online. Ele relatou ao presidente Martinez que agora temos contato em tempo real com todos os mundos da Aliança. Martin assentiu com satisfação. O Conselho manteve esses mundos isolados uns dos outros deliberadamente. Eles sabiam que a unidade seria sua ruína. Em seu laboratório, o Dr. Powell liderou uma coalizão de cientistas de dezenas de mundos. Juntos, eles trabalharam para desenvolver a tecnologia para fins pacíficos, em vez de armas. O Conselho acumulou conhecimento. Ele explicou a um grupo de autoridades visitantes. Eles controlavam quais espécies recebiam quais tecnologias. Estamos encerrando essa prática. Todas as descobertas serão compartilhadas. Os funcionários visitaram as instalações, impressionados com o progresso alcançado em apenas um ano. Projetos que poderiam ter levado décadas sob as restrições do Conselho estavam a avançar rapidamente através da cooperação. O almirante Davis estava em uma plataforma de observação no principal espaçoporto da Terra, observando enquanto uma nova frota se preparava para partir. Ao contrário dos navios de guerra que lutaram contra o Conselho, estes navios foram concebidos para exploração e investigação científica. Eles estão prontos, senhor, informou seu socorro. Davis sorriu. Então deixe-os ir. É hora de aprendermos o que realmente existe. As novas naves ergueram-se graciosamente da Terra. Suas tripulações eram compostas por humanos e alienígenas trabalhando juntos. A sua missão era explorar, aprender e estabelecer contato pacífico com civilizações desconhecidas. O presidente Martinez juntou-se a Davis no convés enquanto os navios desapareciam na distância.
Quando o Conselho ameaçou a Terra, eles pensaram que estavam lidando com uma espécie primitiva dividida, disse ela. Eles nunca imaginaram que estavam criando seu próprio substituto. Davis assentiu. O Império Terrano começou como um escudo, uma forma de proteger a humanidade das ameaças. Agora se tornou algo melhor. O que é isso? Perguntou Martinez. Um farol, Davis respondeu. O Conselho governou através do medo. Daremos o exemplo. Quando a última nave desapareceu de vista, a doutrina terráquea foi oficialmente adotada em toda a aliança. Viemos em paz. Permanecemos em força. Defendemos o livre. O Conselho tentou ameaçar a Terra. Em vez disso, despertaram um poder que transformou a galáxia.